Bem, gente, mais uma questão de física, mais uma questão de dilatação térmica dos sólidos. Neste problema, nós vamos tratar da dilatação volumétrica, certo? Olha só, o que está acontecendo aqui, pessoal? Nós temos um cilindro que inicialmente ele está com uma temperatura de 10 graus Celsius, aí ele vai sofrer uma variação da sua temperatura, vai passar de 10 graus Celsius para 110 graus Celsius. Certo? Inicialmente, ó, o diâmetro do cilindro é de 20 centímetros e a altura é de 50 centímetros. Então, ele sofrendo essa variação de temperatura, esse aumento de temperatura, a gente verifica experimentalmente que ele também vai ter que aumentar o volume. E esse aumento de volume é o que nós chamamos de dilatação. Como eu disse em vídeos anteriores, nós temos três tipos de dilatação dos sólidos. A dilatação linear, a dilatação superficial, que é a dilatação da área, e dilatação volumétrica, que é quando você está estudando a dilatação do volume. No nosso caso aqui, a dilatação ela é volumétrica. Eu expliquei também que essa dilatação ocorre por quê? Porque quando um corpo é aquecido, os seus átomos recebem energia. E ao receberem energia, eles vão começar a vibrar mais e se afastarem mais uns dos outros. E esse afastamento dos átomos vai causar o aumento do tamanho do corpo. E esse aumento do tamanho é o que nós chamamos de dilatação. No caso, dilatação térmica, porque é em virtude da variação de temperatura do corpo. Muito bem. Neste problema, nós devemos descobrir qual vai ser o volume final desse cilindro, sabendo que ele teve esse aumento de temperatura. Passou de 100 para 110, ou seja, aumentou 100 graus Celsius. Aí a questão deu um dado aqui. Alfa é igual a 24 vezes 10 elevado a menos 6 vezes graus Celsius a menos 1. Este alfa, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para este detalhe. Os livros costumam chamar esse alfa de coeficiente linear. Ou seja, aqui é o coeficiente quando você trabalha com uma só dimensão, só com o comprimento. Só que na nossa questão, nós estamos trabalhando com volume. São três dimensões, é um comprimento, uma largura e uma altura. E para o nosso problema, o coeficiente vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica, que eu vou chamar de gama. E esse gama tem que ser 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, porque o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Ou seja, eu vou multiplicar ali por 3. Isso aí vai dar 3 vezes 24, dá 72. Aí vezes 10 elevado a menos 6, vezes graus Celsius a menos 1. Eu expliquei também qual era o significado do coeficiente de dilatação. No nosso caso aqui, qual é o significado do coeficiente de dilatação volumétrica? O que significa dizer que o coeficiente é de 72 vezes 10 elevado a menos 6 vezes graus Celsius a menos 1? Significa dizer o seguinte: cada unidadezinha de volume aqui, sofrendo uma variação de 1 grau Celsius, vai sofrer uma variação de volume de 72 vezes 10 elevado a menos 6 unidade de volume. Cada unidade de volume que você pegar aqui, sofrendo essa variação de 1 grau Celsius, sofre essa variação no volume de 72 vezes 10 elevado a menos 6 unidade de volume. Percebe-se, portanto, que está na ordem de grandeza aqui de 10 elevado a menos 6. Já é quase 10 elevado a menos 7, melhor dizendo, a ordem de grandeza aqui do aumento de volume. É muito pequeno, você não consegue ver isso a olho nu. Precisa de instrumentos para medir isso aí. Ok. Então, gente, o que a gente sabe? A gente sabe que a variação do volume, que eu vou chamar aqui de ΔV, ela é diretamente proporcional ao volume inicial, é diretamente proporcional à variação da temperatura, que eu vou chamar de ΔT, e a constante da proporcionalidade é o gama. Então isso aqui, ó, o ΔV, que é a variação do volume, vai ser igual a V0 vezes o gama vezes a variação de temperatura, que eu estou chamando de ΔT. Então, ó, é esta relaçãozinha aqui que vai lhe dar a dilatação. A dilatação é a variação do volume, é o aumento do volume, certo? Mas para isso eu preciso calcular o volume inicial, ou seja, eu preciso calcular o volume deste cilindro aqui, ó, quando a temperatura era de 10 graus Celsius. Então vamos calcular esse volume.
Volume inicial é igual. O volume de um cilindro, a gente calcula assim, ó. É a área da base vezes a altura. A base do cilindro tem um diâmetro de 20 centímetros. Ela é um círculo. E o raio é metade do diâmetro, 10. E a área do círculo a gente calcula assim, π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, vai ser π vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, então vai ficar 100 vezes o π. 100 vezes o π, vezes a altura, que é 50. Aí a unidade de volume, centímetro cúbico. Então, ó, esse volume inicial ele vai ser igual. Eu vou considerar o π como 3. Então aqui, 3 vezes 100 dá 300, e 300 vezes 50 dá 1.500. 1.500 centímetros cúbicos. Pronto, achando o volume inicial e sabendo qual foi a variação de temperatura ΔT, que foi 100, então, ó, o ΔV, que é a variação do volume, lembrando que a gente quer o volume final. Para mim achar esse volume final, eu primeiro vou ter que achar a variação do volume e somar essa variação do volume com o volume inicial, certo? Então vamos lá, o ΔV é igual a o 1.500, eu vou escrever como 15 vezes 10 elevado a 3, porque aqui é 1.000. Aí, ó, vezes o gama, só que o gama é 72, vezes 10 elevado a menos 6, aí vezes a variação de temperatura, que é 100. 100 eu escrevo como 10 ao quadrado. Então, ó, esse ΔV, ele vai ser igual, gente. Aí a gente precisa fazer aqui, ó, 15 vezes 72. Eu vou fazer aqui rapidinho, ó. 15 vezes 72. Vamos lá. Ó, 5 vezes 2 dá 10. Bota 0, vai 1. 5 vezes 7 dá 35. Com mais 1, 36. Bota o sinal de igual aqui. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 7 dá 7. Aí eu somo, né? Aqui vai dar 0. 6 com 2 dá 8. E aqui vai dar 3 com 7 dá 10. Ou seja, dá 1.080. Então aqui vai ficar 1.080 vezes... Aí eu tenho que multiplicar as potências de base 10. Só que multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Aí eu vou pegar aqui e somar os expoentes. Eu vou começar assim, ó. 3 mais 2, 5. E 5 somado com menos 6 dá menos 1. A unidade de centímetro cúbico. Então isso aqui vai ficar igual, olha só. Multiplicar 1.080 por 10 elevado a menos 1 é dividir 1.080 por 10. Se eu dividir 1.080 por 10, isso vai dar 108 centímetro cúbico. Então, pessoal, aqui nós temos a variação do volume. A variação do volume aqui foi de 108. Ora, então quanto que vai ser o volume final? Gente, se estava no volume inicial aqui de 15.000, né? De 15.000 centímetros cúbicos. E aumentou 108, então o volume final é a soma. É você pegar 15.000 e somar com 108. Isso vai dar 15.108 centímetros cúbicos. Então tá aí, pessoal. Aqui nós temos o volume final do cilindro.